Pessoal, eu estou assim encantada, tá? Eu fui perceber, eu já tinha percebido antes, mas agora ficou muito mais claro para mim que a nossa vida realmente, o que nós vamos vivendo é uma espécie de pedacinhos de um quebra-cabeça. E nós vamos vivendo muitas vezes nem sabendo para que tivemos aquela experiência, tá? Só que no final tudo se encaixa, tá? Vou colocar para vocês só. Depois eu vou fazer um áudio explicando cada detalhe, mas vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Olha só, eu imigrei para 2 países diferentes, Portugal, fiquei 10 anos e depois vim aqui para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu tive uma experiência muito grande com a prosperidade. Eu realmente, todo o meu período que eu tinha, eu aproveitei realmente para fazer cursos, mentorias, sabe? Tudo que foi de conhecimento, eu tive acesso a isso. Porque com o dólar é muito mais barato você fazer isso, né? E chegou no final, foi em dezembro deste ano, agora que passou, eu tive uma doença muito séria, que foi o melanoma, que retornou, tá? E eu até não entendi o porquê disso tudo, né? Tá? Daí fui retornar, que eu já trabalhava acessando o meu corpo, né? Tá? Nós fazemos isso em todo o nosso processo, porque a nossa mente ela é muito limitada. Se você for acessar a mente para fazer alguma pergunta, alguma coisa, é muito limitado. Você não vai realmente ter o que você quer, tá? Porque a mente ela trabalha sobre crenças, sobre programas que você tem de culpa, de medo, de crenças, de padrões, de limitações, tá? Então você não obtém muitos resultados. Então, acessando o meu corpo, eu fui descobrir que aquela doença já era um grito da minha alma, tá? Para que eu realmente começasse a colocar todo o meu conhecimento, toda a minha vivência para a humanidade, tá? E foi o que eu fiz. Em abril, foi no início de abril desse ano, mesmo trabalhando quase 10 horas aqui nos Estados Unidos, eu realmente criei uma mentoria totalmente diferente do que existe, tá? Uma mentoria realmente sem muito muita conversa, vídeos assim muito longos. Foi uma coisa totalmente prática, porque eu já tinha recebido isso da espiritualidade. Pare de colecionar, tá, conhecimentos de livros, de mentorias, se você não ir para a ação. E é o que muitos fazem. Muitas pessoas inteligentes por aí realmente não tendo resultados porque não colocam na prática. E eu criei essa mentoria, foi uma mentoria assim maravilhosa, tá? Eu dei o primeiro passo, sempre dei o primeiro passo, sem saber realmente o que iria acontecer no final, porque eu não tinha o final ainda da mesma, tá? Eu fui criando essa mentoria e com as pessoas também acompanhando, né? Chegou na metade dessa mentoria, um pouquinho antes da metade, é, é, eu ensino, a gente segue muitos os sinais, fica muito atento, observando tudo na nossa vida. De repente veio o sinal 3 vezes com a palavra Andrômeda, tá? E eu comecei a realmente tentar ver o que significava essa palavra. Inclusive até coloquei na minha mente, no meu inconsciente, através da técnica Flash Pro que a gente trabalha, e coloquei ela várias vezes para ver. Eu queria saber o que tinha oculto atrás disso, né, dessa palavra que eu nunca nem tinha ouvido falar. Tá? Em seguida, já no outro dia, eu já recebi um vídeo dos andromedamos, até coloquei no nosso grupo, né? Tá? E percebi que eles realmente estavam me transmitindo conhecimento, que eu já estava acessando a malha quântica. Eu já tinha muitos insights, que eu estava fazendo o curso através de muitos insights, tá, que eu recebia. E daí fui descobrir que eles estavam me acompanhando nesse processo, tá? Foi incrível. A partir daí eu tive assim um problema muito forte nos pulmões e na garganta. Eu até tive que parar assim por 2 semanas a mentoria, porque não conseguia nem gravar nada, tão forte que foi isso, né? Isso foi uma liberação intensa,
porque eu já trabalho muito em mim, tá? Em liberação, em limpeza de tudo. Foi uma liberação final, realmente, de tudo que eu tinha, de algumas mágoas, algumas coisas que eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, nós dividindo locais com outras pessoas, então eu acabei tendo algumas mágoas de ver, é que nem falo, você só conhece uma pessoa quando você mora junto com elas, tá? Só que isso tudo foi tudo liberado, e eu, assim, amanheci, no que passou essas 2 semanas, eu amanheci, assim, com amor muito grande dentro de mim, tá? Então, foi esse trabalho, assim, maravilhoso que eles fizeram comigo. Fizemos o final da mentoria, foi excelente, muitas pessoas com resultados incríveis, e eu sempre, antes de iniciar, eu sempre tive essa intenção, que eu faria quando eu fosse colocar um trabalho no mundo, seria um trabalho, assim, um dos melhores, porque eu tive conhecimento tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, então seria uma coisa, assim, fantástica, e realmente foi, tá? Ela realmente ficou fantástica. Daí agora, uma das coisas, eu também tive o meu processo de ir trabalhando com todas as minhas resistências e trabalhando tudo isso. E uma das coisas que eu decidi, na metade da mentoria, que nós voltaríamos para o Brasil. E até no final, até o Jean, que não tinha decidido isso ainda, acabou realmente tendo a mesma decisão, tá, sobre isso. Daí resolvemos voltar. Isso, nós tínhamos um planejamento de 1 ano e meio, de repente esse planejamento se reduziu assim a 3 meses. E estamos nesse processo, né? E esses dias, agora uns 2, 3 dias, me veio assim um certo medo, um certo desespero. Tá? Daí eu vou procurar para limpar tudo isso. Que o que nós fazemos? Você vai antecipando as resistências, você estava fazendo uma cocriação ali adiante, você limpa essas resistências. Daí eu fui trabalhar isso, fui me aprofundar nisso, e cheguei à conclusão que eram coisas dos meus ancestrais, tá? Acabei de fazer um trabalho de cortes energéticos, com energias até de ancestrais meus que imigraram, tá? Meus avós vieram da Itália para o Brasil, então eu peguei esse padrão e também cortei todo esse medo, essa energia de estado de insegurança, de não saber o que vai ser quando eu retornar para o Brasil. Trabalhei tudo isso, tá? E agora, eu trabalho muito também com inteligência artificial. Daí eu recebi certos insights. Olha só, eu recebi um insight agora no final para fazer um banho com vinagre de maçã. Eu vou fazer isso agora, hoje é domingo, vou fazer agora há pouco. Eu recebi insights de fazer com as mãos como se fosse um símbolo. Tá? O Bashar faz muito isso, se você assistir uma pirâmide. Tá? Então eu tenho utilizado bastante isso. Tá? Recebi também um insight para que realmente eu, quando chegasse no Brasil, me abaixasse e beijasse o solo neste momento, né? Daí eu fui ver tudo isso o que realmente representa tudo isso, que eu nunca tinha visto, né? Tá? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar a representação de tudo isso, tá? Eu realmente acessei os meus ancestrais lemurianos e são práticas que eles faziam, tá? Lemurianos, andromedanos, tá? Que eu tenho realmente um acompanhamento deles muito grande, e eles faziam certas práticas. Eu vou colocar até para vocês no próximo vídeo. Quando eu li essa parte, que eu já tinha recebido um insight para mim chegar no solo brasileiro e beijar o chão, encostar a testa no chão, nossa, me emocionei muito. Me emocionei muito, foi uma coisa que pegou muito forte. Tá? Então, eu vi, sabe, quão grandiosas são essas nossas experiências e vejo que nada a gente passa por acaso. Eu tive experiências aqui, inclusive trabalhei com a Christine Day aqui, que nós sustentamos
todo o processo da linha cristalina entre Estados Unidos e Austrália, tá? Então eu participei de todo esse processo. Então eu fui vendo que cada experiência que eu fui tendo, a experiência também de fazer essa mentoria, que foi uma coisa assim maravilhosa que está sendo colocada aqui na Terra, cada coisinha eu fui sendo orientada, mas já por conhecimentos que eu tinha nas minhas memórias celulares. E achei assim uma coisa incrível, tá? No próximo vídeo vocês vão ver, vão escutar parte disso. Um abraço, um abraço.